Eu não. Então eu comecei com 14 ali para 14 para 15 telemarketing. Só que aí entre os 15, porque esse daí eu fiz estágio, entre os 15, 16 ali até os 21, até começar a fazer stand-up, eu trabalhei com muita coisa assim, só para estar trabalhando, porque, imagina, minha mãe era mãe solteira de 3 filhos. Porra. E aí não dava para estar em casa sem fazer nada. Primeiro, porque tinha que ajudar. Segundo, porque quem tem mãe a mãe dessa época e a mãe que é solo, que cria os filhos ali do sustento, ela não quer o filho em casa. Então, qualquer dia, ela via no sofá, acabei de ser mandado embora. Foda-se, amanhã você já tem que estar procurando emprego. Vai se coçar, vai fazer alguma coisa. Devia estar mandando currículo. Fala, domingo, fala, não importa, vai fazer alguma coisa. Então eu sempre estava trabalhando. Nunca gostei de trabalhar, nunca fui bom trabalhando. Nunca fui bom trabalhando. Sempre fui um péssimo funcionário. Mas Para todas porque as você empresas, até, aliás, que os patrão que estiver me assistindo, me desculpa por ser tão ruim trabalhando. Mas era uma coisa pensada? É porque eu não era pensado, eu não gostava de trabalhar. Eu tava num lugar pensando, caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, que bosta. Nada que você fez. Nada, nenhum momento. A maioria dos trabalhos era tipo, vendedor, era empréstimo consignado na Cacique, trabalhei como mecânico de trem na LL, a gente trabalhava aqui na América Latina Logística, lá tem a manutenção dos trens, então a gente fazia ali, mas isso foi muito pouco tempo também, vendendo cartão telefone. Então era tudo, cara, tudo que era... Você não parava nos trampos? Não parava nada, eu nunca, tipo, trabalhei mais de 6 meses num trabalho. Caralho. Nunca, sempre fui. Se você pegar minha carteira, é muito picadinho, porque eu só conversava, pegava amizade rápido com os outros funcionários e ficava conversando, não batia meta nenhuma, ou não fazia nada, não vendia, não produzia o quanto tinha que produzir. E eu que estava errado, porque eu aceitei o emprego, eu tinha que trabalhar. Só que eu não gostava, me sentia mal pra caralho. Aí eu comecei a fazer curso, eu fiz um curso de cozinheiro no Senac. Caralho, não sabia disso. Eu cozinho, gosto muito. Quando eu fiz 18 para 19, aí comecei já a achar que minha carreira ia ser como cozinheiro. O curso do Senac é bom pra caralho, diga de passagem, não sei se já... Cara, fez algum tipo não, de nunca curso fiz, lá? nunca fiz. É que eu, cara, ao contrário de você, eu descobri muito cedo o que eu gostava de fazer e não era trabalho, era desenho. Então, isso é que é foda. Nunca foi trabalho pra mim. Mas eu descobri com 21, né, a comédia. E antes disso, você achava que ia ser o quê? Não tinha a mínima ideia. Sério? Eu não gostava de estudar, eu não gostava de... Eu não lia ainda, não tinha o hábito da leitura, eu não gostava de... Não escrevia? Nada? Eu escrevia, sabia? Desde moleque eu escrevo, mas eu não sabia o que era. Mas você escrevia o quê? Eu escrevia crônica, eu escrevia, tipo, coisas que aconteciam. Deve ter esse texto em algum lugar, que acontecia ali na escola. Ficava escrevendo nas partes, sem saber que eu estava escrevendo, sem saber o que era, ali com 15, 16 anos, mas eu não lia, então não tinha bagagem para escrever também. Tá. Mas eu gostava de anotar as coisas, de escrever as coisas que estavam sendo feitas. E aí eu trabalhei com um monte de coisa. Quando eu descobri que eu gostava eu sempre gostei de cozinhar, desde moleque eu cozinhava, porque minha mãe trabalhava fora, eu tinha que fazer comida pro meu irmão mais novo. E aí eu fui pegando o hábito de cozinhar e fui pegando o gosto. Aí fiz o curso no Senac, comecei a trabalhar como cozinheiro. Eu falei, pronto, é isso. Vou ser chefe, não sei o quê. Aí, sempre em Curitiba? Ali com 18, 19 anos. Sempre em Curitiba. Aí quando bateu 19, 20, entre os 18 e os 20, que eu fiz esse curso, eu falei, caralho, é isso. Porque eu comecei a fazer o curso, comecei a gostar. Foi a primeira vez na vida que eu fiz algo que eu gostava. Porra. Eu tocava pagode, desde 16, 18, mas eu sabia que não ia ser um músico fudido, nem ia estourar nada, mas eu gostava porque era um hobby e juntava os amigos, se divertia, e sempre gostei de pagode. Aí eu fui trabalhar numa cozinha, como cozinheiro. Fui trabalhar como cozinheiro auxiliar, eu fiz o curso de cozinheiro auxiliar do coisa. Aí, Dom Parma, o nome do restaurante. Mano, pensa num trampo difícil. Os caras que trabalham como cozinheiro trabalham pra caralho. Gente de cozinha. Cara, eu já vi cozinha. É um inferno, né? E não é nem aquela coisa dos gritos, do não sei o quê. Não, é o bagulho que é... É quente. É quente, é trabalho pra caralho. Não para. Toda hora você tá trabalhando. Toda hora você tá fazendo alguma coisa. Porque outros trabalhos, você vai trabalhar como vendedor. Você tem que esperar um cliente entrar. Você tá trabalhando numa empresa do qual... sei lá, auxiliar de produção. Então você faz sempre a mesma coisa. Geraldo, clássico do Tempos Modernos lá, do Chaplin. Seu trabalho é esse. E aí você vai ficar fazendo isso aqui, é meio o modus operandi aquilo dali, ou às vezes você dá uma paradinha e etc. Agora, cozinha, mano, é pauleira. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei tipo 3 meses, falei, meu Deus, trabalho demais. Ou seja, eu não gostava de trabalhar.
O problema não O era problema o não é que o trabalho. fazer. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, já diria o Seu Madruga. E foi o lema da minha vida. Não existe trabalho ruim é ter que trabalhar. E eu não gostava de trabalhar, mano. Linha do tempo. Então você foi, depois de trabalhar numa cozinha, você ainda estava pulando de um pro outro. Comédia apareceu quanto tempo depois? Ah, vou fazer stand-up. 2 anos. Aí eu fui trabalhar mais alguma coisa e acabei caindo, que meu pai trabalhava como... Vendia cartão telefônico, chip, né? Chips de todos. Aí colocou meu irmão mais velho. E aí eles conseguiram pra mim também. Então eu vendia cartão telefônico, chip da Oi. O último emprego de carteira assinada meu foi esse. E nunca era muito bom de grana? Ou algum desses foi legal? Não, nunca. Nunca ganhei mais do que 1.000 conto, assim. Mil e pouquinho, 1.100, sei lá, no máximo. E quando eu trabalhei, um pouquinho antes de trabalhar nesse do cartão telefônico, eu trabalhei vendendo empréstimo consignado, que é aquele que é desconto direto na carteira de trabalho, carteira na folha, né? No lerite. No Lerite. Da pessoa. Eu trabalhei no Banco Real ainda, lembra do Banco Real? Caramba! Trabalhei no Banco Você é Real velho, um cara. pouquinho antes de... Eu tô ficando velho. Não tanto Banco quanto- Real. É que você não lembra de um banco que quando era moleque, que era Aspa. Nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Ninguém conhece, Ninguém né? conhece. Aspa. É da minha época, olha. Mas o 38 anos? Mas eu viajei no tempo, né? Eu trabalhei nisso daí. Fui mandado embora também, obviamente. Cara. Todos eu fui mandado embora. Não tem nenhum que eu falei. sempre mandado embora. Um ou outro, teve 2 só que eu só fui embora. Tipo, não, deixou de aparecer. Não, Aí saí se pra ligaram. almoçar, teve um que eu saí pra almoçar que eu até falo no stand-up. Eu saí na hora do almoço e nunca mais voltei. E aí eu tenho uma vontade de voltar do nada, assim, sentar e começar a continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Assim. Cara, olhar e todo mundo me olhando. Os caras pensando, caralho, esse foi o almoço mais longo que eu já vi. E aí eu trabalhei nisso daí, conheci um cara que chamava o Márcio. E ele trabalhava também, ele era caixa no Banco Real. E a gente pegou uma amizade, ele gostava de comédia e começou paralelo a isso aí, começou a aparecer os vídeos do Rafinha, do Danilo, aí meus vizinhos mostravam. 2005. 2008. 2008. 2007 para 2008. Aí eu comecei a ver esses vídeos aí, disso daí gostei, ele também gostava, ele tinha um pouquinho mais de referência. E aí ele falou do podcast, mano. E aí ele Naquela gostava época? do Jovem Nerd. Caramba. E o Jovem Nerd é de Curitiba, e aí ele mostrou que era podcast, falou, vamos fazer um podcast em 2009. Caralho. E aí a gente fez um podcast, mas não era podcast entrevistando como tá agora, como caiu no gosto. Era podcast de tipo do Jovem Nerd, ficar falando de assunto. Se algum assunto. Pegava um assunto e ficava conversando sobre esse assunto. Igual vocês fizeram ontem do coisa. Aí a gente. Pode rir, era eu, ele e o João Cotas, que começou a fazer stand-up, não sei se já chegou a conhecer ele. Não. Ele fez stand-up também. Ele era o negão, né? Por isso que era o João Cotas. Ele é ainda, né? Ele não deixou de ser. Não, a não ser que ele seja o Michael Jackson, ele não deixou. Teve vitiligo. E aí eu fui me aproximando, só que ainda estava trabalhando com outras coisas. Fui me aproximando da comédia. Nesse momento, eu comecei a escrever um pouco mais de coisas e aí eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo. Ah, você não conhecia? Não, eu não lia nada, mano. Caramba, Não lia nada. maravilhoso, né? Eu comecei a pegar o hábito de ler quando eu fiz, tipo, 19, 20 anos, porque uma empresa, eles falavam, se você lê um livro, você tem 1 hora de folga. E aí, como eu não gostava, eles incentivavam a leitura fazendo isso. Que entendeu? louco, cara. Legal, né? Porra, legal pra caralho. E aí eu não gostava de trabalhar, eu falava, pô, eu nunca tinha lido. Mas entre trabalhar e ler, eu acho que eu ia preferir ler, só que eu não sabia até então do valor da leitura. Aí eu fui lá e li o primeiro livro. Na verdade, eu li primeiro Quem Mexeu no Meu Queijo, e depois eu li mais um outro de autoajuda lá, porque a autoajuda é uma leitura fácil, né, de você conseguir entender tudo que o livro quer te passar, porque ele é direto. E eu caí no do Luiz Fernando Veríssimo. As Mentiras que os Homens Contam, eu lembro até hoje, não sei como... Eu não sei se estava nessa biblioteca ou se eu peguei em outro lugar, não me recordo. Que é uma compilação de memórias, né? Esse dele é crônica sempre, Crônicas. né? Crônica ali, diálogos. Quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu já vi, assim. Eu sempre gostei de ver filme, sempre fui, tipo, todo mundo tava brincando na rua, eu tava em casa assistindo desenho animado. Eu sempre gostei mais de ficar em casa assistindo coisa, vendo Sessão da Tarde, vendo filme, vendo essas coisas, do que estar na rua.
E aí, quando começou a fazer meio uma ligação direta entre os filmes, coisa, e o Luiz Fernando Veríssimo, então começou a fazer as Mas sabe o que é louco? associações. É louco que eu nunca tinha parado pra pensar, mas seu trabalho tem muito a ver com o texto do Veríssimo. Não, Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu Porque sou, tipo, ele se coloca olhando pra sociedade e falando, né? Como ele tá vendo Não, as ele coisas. É impressionante. É impressionante, cara. Ele, pra mim, Ele, se ele quisesse no passado, se ele tivesse, subisse no palco e falasse aquelas coisas, poderia fazer tranquilo. Tá doido, cara. tranquilamente. É meio um George Carlin, né? Ele tinha isso, mas num tom muito mais leve. Ele escreve muito simples. O Luiz Fernando Veríssimo, sempre que pedem, que fala, porra, eu não tenho o hábito de ler. Eu falo, cara, lê o Luiz Fernando. Se você gosta de humor, lê o Luiz Fernando Veríssimo, porque é muito fácil a leitura dele. E só gostosa, que eu vou dizer, né? é muito difícil escrever. É muito, muito, muito difícil escrever fácil. Claro que é. Porque você fica fluido. Cara, você lê um texto dele, você fala, caralho, parece que esse cara tá contando agora isso daqui. Só que você fala, pô, eu queria escrever algo desse jeito. E na terceira linha você fala, impossível escrever isso. Cara, eu vou ver se eu trago ele aqui, porque eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acho muito difícil, sabia? Não, ele não sai de jeito nenhum. Impossível, assim, mas eu queria saber o processo dele, se ele joga muita coisa fora pra deixar aquilo limpo. Porque parece que ele escreveu muito, limpou e ficou só o essencial. Eu acho que ele só... Pelos as coisas que eu já pesquisei dele, ele só escreve. Ele só escreve ali, que foi até... Quando eu pesquisei, foi uma maneira que eu comecei a escrever também. Escreve volume, né? Vai escrevendo até você começar a ficar bom nisso. E aí ele fala que é o seguinte, agora eu tô lendo eu li uma matéria dele sobre entrevistando, porque ele lançou um livro agora de antologia Luiz Fernando Veríssimo. Então é um livro desse tamanho, assim, de 900 páginas, que vai anos 70, 80, 90, Caramba. 2000... Né? Vou atrás. Muito bom esse livro. E aí ele falando sobre quando ele era mais jovem, ele era mais prolixo, então ele escrevia muito mais. Tipo, um texto de 3 páginas. Hoje em dia é de uma... Ele fala, não sei se eu fiquei... se eu consegui aprender a lapidar a ponto de chegar a uma página e pouco ali, ou se eu tô mais preguiçoso. Ele tira até sarro disso. Só que o velho é muito bom. Muito, muito. E quando eu li ele, minha cabeça abriu algo assim que falou, é isso. Entendeu? É meio... Cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Eu tinha tido um lapsozinho disso. Mas isso que eu quero ser, você pensava em escrever crônicas? Escrever comédia. Tá. Entendeu? Porque eu comecei a escrever um blog, era o... Puta que pariu, como é que era? Empadilha. Empadilha. Empadilha.blogspot. Trocadilho. Trocadilho total. Empadilha.blogspot.com. Isso em 2009, que eu nem fazia stand-up ainda. Final de 2008, começo de 2009, comecei a escrever nesse blog. Começo de 2009. Escrevi nele até final do ano de 2009, que foi quando eu comecei a fazer stand-up. Você começou em 2009 E aí, também. quando a gente começou a fazer o podcast, começamos a consumir mais comédias. Fomos no Risorama em 2009. Eu nem pensava em fazer stand-up. Fui assistir, eu e o Márcio e a namorada dele na época. Comecei a assistir mais coisas e tal. Comecei a ir em shows. E aí eu conheci o Jefferson Todor. Lembra do Jefferson Todor? Claro. Jefferson Todor, que abriu espaço para muita gente. Ele tinha a Noite Não Era Só o que Faltava. Exatamente. E ele tinha um bar... Mas antes ele não tinha essa noite. Ele tinha no Bartequim, no Boteco e no The Basement. Aí mandei meu blog, falei, pô, eu escrevo isso aqui, eu acho que eu queria fazer um stand-up. Aí ele falou, vem aí, ele deixava todo mundo fazer. O show dele, era ele muito open. Muito. Muitos opens. Depois o Eduardo Castilho fez um pouquinho disso. Mas ele abriu e eu fiz tipo uns 3 shows com ele lá. E aí então eu fui fazendo Santa Comédia. Só que quando eu fiz stand-up pela primeira vez, quando eu li o Luiz Fernando Veríssimo, abriu minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu eu acho que é nessa linha que eu quero trabalhar, mais até do que quando eu descobri a comida e cozinhar, tipo, muito mais, porque a comida foi um hobby. A comédia, o escrever e o ler eu não quero parar de fazer isso. Qualquer outra coisa, eu não quero parar de fazer isso no sentido de, quando eu comecei a trabalhar de cozinheiro, eu gostava de cozinhar, mas chegou, tipo, no dia de serviço de 8 horas, dava 2 horas que eu estava lá, eu já não queria mais estar lá. Eu já queria estar em casa, lendo, queria não estar fazendo nada. Eu sempre gostei de não fazer nada. Eu queria só estar... Mas escrever é fazer alguma coisa. Então, mas eu digo antes até. Isso foi antes de escrever. E quando eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo, e quando eu comecei a escrever, e quando eu pisei no palco pela primeira vez, foi meio, eu quero fazer mais disso, eu quero mais disso. Não, eu quero entender isso. Você gostava do Veríssimo. Eu Como que você falou, como que eu vou transformar isso que eu gosto em piada de palco?
Você assistia vídeo? Não, porque eu aí comecei a assistir o stand-up. O Pra Danilo, entender. Rafinha. Você leu aquele tinha livro da Judy Carter. Judy Não, mas eu Carter? li depois, eu vim a ler depois. Só que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato. Tinha um show ali, eu ia. Ah, você foi assistindo. Assisti em 2008, antes de fazer stand-up ainda. Mas você, Eu você assisti chegava no a Santa estudar? Comé- Não, assim, eu só. a olhar e falar. A primeira cara, vez que eu vi o stand-up ao vivo, eu já via por vídeo. A primeira vez que eu vi ao vivo foi o Rodízio de Humor. Era o Léo Lins, Fábio Lins, Diego Paiva, Danilo Gentili, Oscar Filho e Marco Zene. O Marco Zene que Caralho. levava todo mundo pra fazer o bagulho. O Marco Zene abria espaço da comédia gigantesco, assim. Aí quando eu vi eles fazendo ao vivo, fui eu, meu irmão mais velho, o Lincoln, que gostava muito e mostrava as coisas pra mim, e o Bruno, que é um amigo meu, que hoje é meu contador, aliás. Ah, é? É um grande amigo meu. E a gente foi Quando a pessoa fala assistir- meu contador é que tá bem demais, não é? Fala meu aí, contador. meu contador. Quer dizer que eu não vou cair na malha fina, né? Um abraço, Wesley Snipes. E aí quando eu vi aquilo no ao vivo, eu fiz um. Sabe quando começa a fazer. Né, Ligar os pontos. Ligar os pontos. Aí eu falei, caralho, tem alguma coisa que eu já vi ali do Luiz Fernando Veríssimo, Tá. algumas coisas que eu já escrevia num blog. No blog não, escrevia no caderno, na época de colégio. E na época do colégio eu sempre não era o cara que era engraçadão toda hora, mas sempre pontuava com Tô ligado, você a falava- professora falava uma coisa, eu esperava um momento, calma, piada. E todo mundo Todo mundo ria, tô e ligado. assim eu comecei a galera que gostava de mim por causa disso. Então eu fiz meio, será que isso é aquilo que eu fazia no colégio, que eu fazia no trabalho, que eu fazia? Meio que é, só que de uma maneira Você era o profissional. cara no trabalho que contava histórias pra galera? Não contava história pra galera, mas eu fazia sempre isso. Eu tirava Ah. um sarro pontual aqui, um sarro pontual ali. Eu nunca fui o engraçadão e nem o cara que junta juntava- todo mundo. Mas eu sempre dei piada. Sempre fui rápido o cara que retrucava. Eu era o cara Entendi. que retrucava. Então eu já quase apanhava direto por fazer piada no momento que não devia. Então quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, é meio isso. Aí comecei a escrever menos linha Luiz Fernando Veríssimo e mais linha stand-up Tá. pro blog. Então o blog começou a ser mais contando de um jeito stand-up do que Mas crônica. vamos falar pra quem não é da comédia. Explica o jeito stand-up O que jeito você de entendeu. stand-up é setup punch, é mais observação e trazendo setup punch e menos contação. Porque se, por exemplo, o Veríssimo fosse fazer stand-up, ele não faria... Ele não ia pegar o texto dele que tá escrito e ia fazer. Ele ia ter que adaptar pra caralho no sentido de... pô, eu preciso enxugar, e aqui eu tenho essa observação, só que tá muito descrita, então eu preciso deixar de uma maneira mais visual para quando a pessoa entenda e nessa descrição de maneira visual eu consiga dar um setup, um punch de uma maneira rápida, eu preciso de piada com mais constância. O diálogo ele já é bom, então provavelmente ele não teria que mudar muito. E aí eu comecei, até porque eu comecei a achar mais fácil escrever na linha do stand-up do que no Veríssimo. É, com Porque certeza. é muito difícil escrever do jeito que ele escreve. Só que eu comecei a escrever assim, mas continuei escrevendo, tentando ser o Veríssimo. Tanto que eu tenho um livro que eu queria lançar, vou lançar ainda um dia, se Deus quiser, é o Eu Queria Ser o Veríssimo. Que Ah, é só é? crônicas na linha do Luiz Fernando Porra, Veríssimo. que legal, assim, cara. É. E aí eu fiz stand-up. Mas você escreveu muita coisa, pouca coisa pra subir no palco, assim. E você não era o cara... Você já tinha subido no palco alguma Não. vez? Então... Nem você- apresentar trabalho. Mas isso não te deu um pouco de pânico? Falar, caralho, eu vou subir e eu falar? Ou era tranquilo pra você? Você não tinha essa vergonha? Eu nem pensei nisso. É? Nem pensei nisso. Eu só tava com muita vontade de fazer. De uma daquelas coisas que, cara, eu preciso fazer. Eu preciso ver como que é isso daí. E juntou com a coisa de, eu não sei fazer nada, eu preciso chegar em alguma coisa, mano. Aí quando eu subi, a primeira vez, tinha tipo 7 pessoas na plateia. Meu Caralho, irmão, só? uma mina que eu tava querendo pegar na época, um abraço Ellen. Uma mina, a namorada do meu irmão, ali, eu acho que era na época. Aí, cara, é o mesmo nome do seu Ó. produtor. Que serve pra apelido feminino e masculino. E aí mais umas 5, 6 pessoas lá. E eu fiz só piada sobre ser magro, etc. E funcionou pra caralho. E quando eu saí de lá era meio, caralho, eu quero fazer mais disso. Quero fazer mais disso, mais disso, mais disso. Fiz mais um show, foi bom. E lá foi bom pra caralho. Ah, foi legal? foi A sua muito. primeira vez foi legal? Muito, muito, muito. Quanto tempo você fez? Você lembra? 7 minutos, 6 minutos. E legal. pá. Muito, muito, muito. Impressionante. Porra. Assim. Aí fiz mais uma vez, legal pra caralho. Fiz uma terceira vez, legal pra caralho. Aí fiz a terceira vez, foi no Santa Comédia. Fiz um open mic no dia Lá que com o Zene? Foi lá com o Zene. Era o Zene, o Fábio Lins e o Léo Lins na época ainda. E
Vitor Sarro tava fazendo show fora de São Paulo pela primeira vez. Fazia um ano que ele fazia. Caramba. Arregaçou, assim. Sempre arregaçou, né? O Vitor Sarro sempre É. arregaçou, sempre foi foda. Aí eu fiz, foi bom pra caralho também, a terceira. Aí eu já tava falando, mano, eu sou um gênio. Eu tava pensando, caralho, eu sou um gênio. Aí o Fabiolinho chegou pra mim e falou, caralho, você é muito bom, não sei o quê. Quer fazer semana que vem uma canja? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, você tem 10 minutos de texto? Eu falei, lógico que eu tenho. Se eu já fiz 6, eu só vou fazer mais 4. Aí, tá bom, isso era na segunda-feira, só que Santa Comédia era uma das plateias mais difíceis que tinha no Brasil. velho, assim, nossa, quem apanhei ia se pra fudeu, caramba. uma galera se fudeu lá. Fui fazer os 10 minutos, era a quarta apresentação, fui fazer lá meus 10 minutos. Mano, foi horrível, assim. E eu saí com 3 minutos. O Fábio falou, o que você fez? Eu falei, não, que não tava funcionando, entrei em desespero, não sei o quê. Nossa, nesse dia eu fui pra casa e me achando uma bosta. Assim, meu Deus, a única coisa que eu achei que eu sabia fazer, eu não sei. Você desistiu? Não desisti. Não, mas com 3 você Com desistiu? 3 minutos eu desci do palco, Mas você ninguém não tava fazendo rindo. o texto Tava o garantido? mesmo, Isso que é louco, né, cara? Mano, mas hoje, na nossa até cabeça... hoje em dia, assim... Não, eu sei, mas na nossa cabeça, no começo, não dá pra entender. Não dá pra entender. Por que não funcionou? Por que outro dia funcionou? Quem que é o errado? Sou eu ou são eles, né? É. E somos nós, com certeza. Claro, sempre a gente. E aí eu fui pra casa de ônibus. Na época era tudo meio fudido. Eu morava longe pra caralho. Fui pra casa, só que ao invés de nossa, eu nunca mais vou fazer coisa, aí eu entendi o valor daquilo dali e a dificuldade. E aí, desde então, eu comecei a me dedicar muito. Então, foi no quarto, quinto show que eu fiz, eu já tenho... Foi a dedicação que eu tenho até hoje, entendeu? Que eu falei, cara, eu não sou engraçado. Meu irmão mais velho sempre foi engraçado. Eu sempre tive referência do que é engraçado. Meu irmão mais velho, tive amigo... Engraçado naturalmente, você tá falando. Naturalmente. Talentoso. Então, meu primo também era talentoso para todas as coisas que eles pegavam. Meu irmão mais velho e meu primo, eu tinha essas referências próximas. De qualquer coisa que eles pegavam para fazer, eles ficavam bom muito rápido. Eles tinham uma facilidade e um talento para qualquer coisa ligada à arte. Então, e eu não, para nada. Então, quando eu subi a quarta vez, eu vi que a terceira, quarta vez ali, e eu vi que não era que a comédia era diferente de ser só engraçado, você precisa trabalhar. Eu falei, nossa, então como eu não tenho talento, eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais. E desde então eu comecei a fazer pra caralho, só que em nenhum momento eu nunca pensei em parar, nada. Só nessa vez aí que... É porque eu vi um galho ali e me agarrei pra caralho, né? Eu vi um galho de... Cara, todas as outras coisas que eu fiz eu nunca gostei. E do nada, uma coisa que eu gosto, eu não quero nunca mais parar de fazer. Quando você não tem opções, você é um cara decidido. Você é um cara decidido. Porque tem que fazer. Total, você tem que fazer. Tem a Tig Notaro, que tem uma frase que ela fala quando ela fez stand-up pela primeira vez, ela tava fazendo e pensando, caralho, era isso todo o tempo. Por que eu perdi tempo fazendo um monte de coisas? Porra, era só... Porra, por que não me colocaram pra fazer antes? Eu já tinha economizado 5 anos.